Olá pessoal, chegando ao fim dessa série de vídeos sobre a doutrina social da Igreja, em que Dom Estevão, na Pergunta e Responderemos 329 de 1989, analisa um documento e faz várias citações dele, chamado Orientações para o Estudo e o Ensino da Doutrina Social da Igreja na Formação Sacerdotal, publicado pela Congregação para a Educação Católica em 20 de dezembro de 1988, tá? O Papa era São João Paulo II. Nesse documento nós abordamos várias questões importantes que ajudam a identificação da reta doutrina social, né? E como esse ensinamento deve ser oferecido. Então, para terminar esse vídeo, a gente vai abordar exatamente esse ensinamento. De que forma ele deve ser oferecido nesses institutos teológicos, nesses seminários, né? E o que se exige dos alunos e dos professores em termos de aplicação, né, dessa doutrina, né? Porque para aplicar eu preciso ter alguém que ensine. Para ensinar eu preciso de alguém capaz. Então a gente vai terminar falando sobre isso e que isso sirva para nós todos, né, leigos. Porque também, como diz Dom Estevão no final, na conclusão, é nossa responsabilidade também atuar, né, de acordo com essa doutrina e sem desvios. Então vamos pedir novamente a ajuda dos nossos anjos da guarda, porque eles nos acompanharam esse tempo todo e vão continuar nos acompanhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. São Bento, rogai por nós. Dom Estevão Bittencourt, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Estevão intitula aqui a formação. Ela vai dos parágrafos 66 ao 78 desse documento. E o que ele fala da formação? Primeiro, ele responsabiliza, esse documento responsabiliza os bispos e os superiores desses institutos. Por quê? Porque, na verdade, no número 77 vai dizer que a eficácia da mensagem cristã, para além da ação do Espírito Santo, como a gente já falou em outro vídeo, sem mim nada podeis fazer. Então, ele é um desses princípios, né, que orientam, né, a ação do Espírito Santo. Além da ação dele, depende também do estilo de vida e do testemunho pastoral do sacerdote, né? E o qual, servindo evangelicamente os homens, revela o rosto autêntico da igreja. Então, o sacerdote, por ter essa característica de ser um outro Cristo, né? Ele tem determinados poderes e muito mais responsabilidades. Porque ele, na hora de, né, pastorear esse grupo, né, que ele está formando, ou qual ele está dando essa instrução, ele precisa ser esse rosto autêntico da igreja, sem desvios. E aí vai também uma necessidade de fiscalização, né, desses seminários. Eu fico imaginando, né, que existem muitas complicações nesses seminários. Mas está aqui, olha, os bispos e os superiores do Centro de Formação Eclesiástica têm a grave responsabilidade de enviar quem? Alunos capazes a institutos aprovados pela igreja, não é qualquer lugar, para poderem dispor de professores. Agora veja o que se exige dos professores. Com formação científica adequada, tá? Então, vamos pegar o lado dele humano, a formação científica, porque a gente sabe que os recursos são, muitas vezes, das ciências sociais, como a gente já viu no primeiro vídeo, né? Ciências sociais, que é história, filosofia, economia, sociologia. Então, ele tem que ter uma formação científica adequada. De que mais? Ampla e profunda formação teológica. Para compreender a que se ligam essas regras da doutrina social, esses documentos, né? Por exemplo, a Fratelli Tutti é um documento da doutrina social. Deus Caritas Est é outro documento. Tem Rerum Novarum, tem vários belíssimos documentos da doutrina social. Então, ele precisa ter uma profunda formação teológica para compreender a essência, né? Com conhecimentos dos documentos do magistério, óbvio, você não conhece o documento, vai ensinar a respeito do quê, né? E elementos das ciências sociais modernas, ele tem que estar a par do que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque essa doutrina está destinada ao campo social, né?
competentes na moral social. Eles têm que ter essa informação do que é essa moral social, o que é a moral cristã, né? Porque aqui a gente está dentro de um centro de formação de sacerdotes e, agora o que eu acho mais importante de tudo isso, uma boa formação espiritual. A pessoa tem que ser muito centrada, né? Ter uma prática de fé muito forte, ser uma pessoa entregue, né? Entregue, doada a essa missão, ciente da sua responsabilidade, porque vai formar pessoas que vão estar à frente de comunidades, né? Pessoas que vão estar à frente de pastorais, vão ser o rosto da igreja. Por isso ele mesmo tem que ser o rosto da igreja, né? Porque essas pessoas, depois de formadas, vão ser o rosto da igreja falando. Então aí que tá a responsabilidade. Sem dúvida, vai dizer o número 68 do documento, no estudo e no interesse pelas ciências sociais, cujo valor é indiscutível, a gente já falou sobre isso antes, deve-se evitar o perigo de cair nas armadilhas das ideologias que manipulam a interpretação dos dados. Olha aí o que eu falei sobre ter um profundo conhecimento teológico, né? Ou no positivismo, que supervaloriza os dados empíricos em prejuízo da compreensão global no homem e no mundo. Quer dizer, eu fico atrelada a determinado grupo de regras e não olho para fora, não olho o que está acontecendo no mundo, né? Por isso que eu tenho que ser um homem, né, das ciências sociais modernas, como está dizendo aqui. Porque eu só vou compreender à luz do evangelho o que eu vejo à luz do mundo, não é isso? Eu tenho que ter uma aplicabilidade, o evangelho não é estéril, o evangelho é fecundo. Então eu preciso olhar o mundo, eu tenho que compreender esses dados que são a compreensão global do homem e do mundo. E ainda, né, vai dizer que eles precisam ter uma formação permanente, esses professores, tá? Que os mantenha atualizados em contato permanente com a história contemporânea. Ou seja, muita exigência, né? Experiência pastoral direta que favoreça o caráter concreto, o valor e o tom incisivo do ensino. Ou seja, eu vou ensinar mais incisivamente aquilo que eu vivi, né? Quando eu consigo passar o que eu vivo, né? O que eu tenho vamos dizer, de patrimônio acumulado em termos morais, em termos éticos do meu próprio serviço e da minha experiência também, dos problemas que acontecem nessa área, eu consigo ter um serviço, né? Consigo ser mais frutuosa nesse serviço. Com relação aos alunos, vai dizer que é necessário, além de serem os alunos capazes, né? O que quer dizer isso? Tem o dom. Tem dom para tudo na igreja, né? Então, eles têm que ser capazes, mas vai dizer o 71 que eles precisam suscitar nos alunos o interesse e a sensibilidade pela doutrina. Eu tenho que compreender essa missão da igreja, eu tenho que ir ao encontro dela. Eu tenho que ver como aquilo é premente, né, para a humanidade. Saber que existem parâmetros seguros para suas ações políticas, sociais, econômicas, como nós vimos no Catecismo 899, não é isso? Aí, nos currículos desses centros de formação eclesiástica, não bastará ministrar lições facultativas inseridas nos cursos de filosofia e teologia, né? Não é uma coisa en passant, eu não estou vendo en passant isso. Mas será indispensável programar cursos obrigatórios e próprios da doutrina social, ou seja, os sacerdotes devem ser profundos conhecedores da doutrina social. Em resumo, é isso que o Papa São João Paulo II está pedindo aqui, né? E o Bento XVI pediu isso, como nós vimos no vídeo aí que eu falei recente, que assegurem, no mínimo, o conhecimento das grandes encíclicas sociais. No mínimo, conhecimento das grandes encíclicas sociais. O conhecimento da doutrina social deverá ser acompanhado por sólido embasamento filosófico, teológico, vai dizer aqui Dom Estevão, dos princípios dessa doutrina, justamente para ter o parâmetro correto da moral, né? Somente assim poderão entrar em diálogo com o mundo moderno, que é o que a gente acabou de falar. Aí vai dizer o 74, com efeito, quer os sacerdotes, quer os leigos empenhados no apostolado social, são frequentemente, de novo, olha, quarta ou quinta vez que está falando aqui, interpelados pelas ideologias radicais e totalitárias, tanto coletivistas quanto individualistas de tendências secularizantes, ou seja, mundanas, né? Quando não mesmo de um secularismo estranho ao espírito cristão. Pode ser um espírito até anticristão, né? Que esteja usando a doutrina social. A gente vê muito isso. Mas olha aqui o perigo já está previsto no documento, né? Diz assim, não é porque o campo é perigoso e minado que a gente não vai andar nele, mas tem que andar atento, tá? Então, a pregação, né, vai dizer que a pregação e a ação não se podem separar uma da outra, uma vez que estão unidas na própria pessoa de Jesus, no Evangelho e na tradição da igreja.
Eu tenho que ser uma pessoa coerente com a minha vida cristã, né? E essa formação desses alunos só terá pleno sentido se a própria conduta de vida desses mesmos alunos for autêntica ao testemunho do Evangelho, tá? For um autêntico testemunho desse Evangelho. Porque eu não posso separar, né? Eu não posso ser um cristão incoerente. Falar uma coisa e fazer outra. São muito aconselháveis as visitas e os diálogos dos estudantes acompanhados pelos professores, esses professores super capacitados nessas mais diversas áreas. Aí está falando como se fosse um estágio, né? Com as organizações sociais e com os setores marginalizados, né? Visitar, né, esses lugares de trabalho, de empresários, operários e sindicatos, ou seja, os três, tá vendo? Ó, empresários, operários e sindicatos. Tem as dimensões todas da onde essa doutrina tem que se aplicar, né? Aí vai dizendo na conclusão que aos excelentíssimos bispos e aos vários institutos, né, de estudos teológicos, né, deseja que esse documento possa ser um auxílio válido e uma orientação segura, né? Porque aqui eu mesma claramente vi que é realmente algo bem fechadinho, né? Não dá para escorregar. Quer dizer, dá para escorregar se tiver uma intenção, mas não por desavisado, né? Você não está sendo desavisado. Considerando as múltiplas necessidades espirituais e materiais da sociedade de hoje, assinaladas em tantas ocasiões pelo Sumo Pontífice São João Paulo II, que eu falei agora, não há outra coisa a desejar senão que cada candidato ao sacerdócio se torne mensageiro iluminado e responsável desta moderna expressão de pregação evangélica, que é a única capaz de propor remédios eficazes aos males da nossa época e de contribuir deste modo para a salvação do mundo. Ou seja, a dimensão transcendental é de 100%, mas ela precisa passar pela dimensão terrena. Porque se eu não ocupo os espaços terrenos, quem os ocupará? Essas ideologias, né? Se a igreja não entra nos assuntos, como eu falei na postagem de ontem, né? Que a maçonaria que se intrometeu nos assuntos da igreja. Agora ela está raivosa com a igreja, porque a igreja está se metendo nos assuntos dela, que é justamente a prática da doutrina social reta da igreja, que é o quê? Permear o evangelho, frutificar o evangelho pelo mundo. Em resumo, é isso aí, por isso que contribui para a salvação do mundo. Dom Estevão vai dizer que o documento que acaba de ser analisado, que é esse que a gente está falando, sinteticamente, é profundo e rico em dados, que servirão à reflexão não somente dos clérigos, mas também dos leigos católicos, aos quais compete papel muito importante na implementação do reino de Deus dentro dos moldes deste mundo. É visitar, invadir mesmo os moldes, entendeu? Não tem infiltração dentro da igreja? Então somos convidados a infiltrar todos os campos da sociedade. Fiquem com Deus, espero que esteja sendo de grande valia para vocês os ensinamentos e o raciocínio de Dom Estevão Bittencourt. Muito obrigado, salve Maria Santíssima e que Jesus, manso e humilde coração, faça o nosso coração semelhante ao dele para que assim a gente possa agir de acordo com o que ele ensinou. Até mais, fiquem com Deus.